E o tema de hoje da nossa Semana da Saúde Ocular é a saúde ocular das crianças. A gente sabe que estamos vivendo aí esse tempo de pandemia. Existem diversas pesquisas mostrando que o número de crianças com miopia aumentou consideravelmente em virtude do excesso de telas. E a gente convidou a oftalmologista a pediatra, a doutora Gabriela Lima, para bater um papo com a gente, para trazer orientações para os pais e para as crianças também, né? Porque saúde ocular a gente tem que prevenir desde a infância, né, doutora Gabriela? Tudo bom? Claro, tudo bem. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É um tema muito importante de ser abordado, porque muitas pessoas acham que criança não precisa cuidar da visão, que ela enxerga bem. E a gente tem que ter esse olhar atento para isso, porque às vezes, e comumente agora, não está sendo essa a realidade. A gente precisa prestar atenção nas crianças para saber se elas estão mesmo enxergando bem. Doutora Gabriela, assim que a criança nasce, a gente já faz ali o teste do olhinho. Qual a importância do teste do olhinho? Qual o papel do teste do olhinho? E digamos que não deu nada, tá tudo ok no teste do olhinho daquela criança. Quando é que ela precisa voltar ao oftalmologista para começar esse acompanhamento, né? Que vai durar a vida inteira. O testosterona é fundamental para detectar catarata congênita, né, que é um problema que pode levar a uma baixa visão severa se não for cuidado logo, se não for identificado logo. Então, ele pode ser feito logo que nasce, mas e o ideal é que seja repetido ou feito uma nova avaliação aos 6 meses, para que a gente consiga detectar também nessa segunda avaliação aos 6 meses se tem também algum grau, tá? E se o fundo do olho, se a retina terminou o seu desenvolvimento de forma normal. Certo. Passada essa fase de avaliação, aquela consulta periódica com o oftalmo para saber se a criança está enxergando bem, se a criança vai precisar usar óculos, a partir de que idade os pais devem A buscar, Organização, ou quais são os sinais que aquela criança indica que precisa de uma avaliação de um oftalmologista. a Organização Mundial de Saúde e a Academia Americana de Oftalmologia, ela recomenda por volta dos 3 anos, que é uma idade interessante, que a criança já começa a se comunicar, a falar, a responder se está vendo as figuras e reconhecer algumas imagens de carrinho, de sol, de estrela, de coração, e a gente consegue avaliar melhor essa visão em quantidade. Tá? Então, por volta dos 3 anos é o ideal, que é a fase pré-escolar. O limite máximo que a gente pode esperar para uma criança ser submetida à primeira avaliação oftalmológica são 6 anos, porque é nessa fase do nascimento até os 6, 8 anos que ela desenvolve completamente a visão. Então, se ela perde essa fase por algum problema, ela não desenvolve adequadamente a visão. Rotineiramente, a gente recomenda, depois dessa primeira avaliação com 3 anos, de 2 em 2 anos, fazer um reexame para confirmar se está tudo bem, se não precisa de grau, tá? Os principais sinais que você pode identificar que seu bebezinho, ele, ou criança, né, ele não está enxergando bem, é quando ele aproxima demais, ele chega tudo muito perto para ver, tanto de TV quanto traz os objetos perto. Qualquer dificuldade no aprendizado na escola, primeiro sintoma de dificuldade deve ser feita uma avaliação oftalmológica, porque comumente essas crianças que têm dificuldade, elas têm também uma diminuição da visão, tá? Outras coisas como torcicolo, você vê que a criança toda vez que vai postar para enxergar, vai tentar ver alguma coisa, ela inclina a cabeça. Isso pode ser sinal tanto de que ela tem uma dificuldade de visão, como ela tem um desvio nos olhos. O estrabismo também, em qualquer idade. Se você começou um estrabismo, ele deve ser avaliado imediatamente para descartar alguma complicação e prevenir problemas futuros, tá? Manchas brancas no olho podem ser tanto ferida, como catarata, como até o retinoblastoma. Tem que ser avaliado imediatamente. Quais são os principais problemas? Quando a gente fala aí em problemas de refração, aquelas doenças que a criança precisa usar o óculos, quais são os mais comuns? Em crianças, o mais comum é a hipermetropia, tá? Que ela não precisa necessariamente ser corrigida com óculos se for um grau baixo. É comum criança ter um grau baixo,
e elas convivem bem com aquele grau, não precisa de óculos. Mas já começa a ter miopia ou um astigmatismo mais elevado, eles começam a prejudicar o desenvolvimento, tanto da visão, o aprendizado. Então, aí, nesses casos, deve ser prescrito. Para fazer essa avaliação, ideal é procurar um oftalmologista e ele vai avaliar se aquele grau, se aquela criança precisa daquele óculos mesmo, ou se não. Se pode postergar para daqui a 1 ano, 2, fazer uma nova avaliação e ver se precisa mesmo usar ou não. Tem também aquele caso que a criança precisa usar um tampão no olho. Qual é o problema? É outro problema, ele está associado à ambliopia. Tá? A ambliopia é quando a visão ela não se desenvolve por algum dos fatores. Esses fatores são a catarata congênita, o estrabismo ou um erro de refração, que a gente chama, que é o uso do óculos, não usar o óculos, a falta dele. Então, nesses casos, quando um olho, que normalmente não tinha o grau alto, ou ele não ficava desviado, ele desenvolve normalmente, e o outro olho não se desenvolve. Ele não chega a ter uma boa visão. Nesses casos, a gente tampa o olho que enxerga mais, para que aquele que popularmente conhecido como preguiçoso, ele consiga se desenvolver. Então, ele é estimulado através da oclusão do olho bom. E dessa forma, fazendo esse tampão, a gente garante que a criança tenha os 2 olhos bons e no futuro não tenha nenhum problema em visão que a gente chama de visão binocular, que é a visão de profundidade. Certo. E os outros problemas? No caso da miopia, da hipermetropia, que você falou que é a mais comum? A miopia, clinicamente, ela é vista como um problema de visão de longe, né? As imagens, elas se formam antes da retina. E por isso, ela fica desfocada. A pessoa não consegue ver bem de longe com a miopia. A correção dela é feita com óculos. A cada vez mais está se tornando comum as crianças míopes. Que há alguns anos atrás, até na prática clínica, a gente via muito pouco crianças míopes. De uns 6 meses para cá, eu tenho certeza que eu precisei prescrever óculos para diversas crianças. E o difícil e o ruim é que esses graus são graus altos, considerados altos para a idade. Porque uma criança que tem uma miopia de 2,5, 3, quando ele crescer, que esse olho aumentar de tamanho, cada vez a imagem se forma mais longe da retina, vai aumentar esse grau. Então, ela vai se tornar mais dependente do óculos, até chegar ao ponto de precisar fazer, se julgar necessário, uma cirurgia refrativa para bloquear o grau, para anular o grau, ou ter que usar óculos, ser dependente do óculos para todas as atividades do dia a dia. Eu lembro quando eu era criança, a preocupação dos pais era: não assiste televisão muito perto, que isso vai prejudicar a visão, né? Quando a gente estava lá pertinho da televisão. E hoje, doutora Gabriela, as crianças estão praticamente coladas na televisão, porque poucas assistem televisão. É a tela, é o tablet, é o computador e está ali coladinho. Esse pode ser o motivo para esse aumento do número de grau, para esse aumento do número de casos de miopia? Sim, com certeza. Infelizmente, essa substituição da tela da TV pela tela do celular, ela é extremamente maléfica, porque esse estímulo de perto, de muito próximo, faz com que as crianças desenvolvam cada vez mais miopia. E uma miopia, como eu falei, é elevada, de 2, 3 graus em crianças pequenas, de 7, 8 anos. É muito prejudicial. Tem sido demonstrado que o excesso de uso delas está causando, sim, um malefício intenso. Alguns países, alguns locais, eles até recomendam que a cada 40 minutos de atividade em celular, em computador, você tenha pelo menos 10 minutos de descanso da visão. Então, você não pode trocar o celular, o computador pela TV. Você tem que passar 10 minutos tentando olhar para longe, um ambiente aberto, vai fazer outra coisa que não estimule a visão. Nem sempre, assim, é mais difícil, às vezes, para o adulto fazer isso, porque ele está trabalhando ali. Mas aproveita esse período de hora em hora para tomar uma água, ir ao banheiro, para evitar ter esse esforço excessivo. Esse estímulo
para o aumento da miopia. A criança brincar ao ar livre, então, já é suficiente para esse estímulo. É uma excelente recomendação. Ela é principalmente benéfica quando a criança ainda não tem a miopia. Se ela ainda não tem a miopia, quanto mais ao ar livre ela ficar, mais ela retarda ou evita que tenha a miopia. Essa é a evidência científica mais comprovada. Depois que a miopia já está instalada, aí precisa usar o óculos, e também essas atividades, elas são tão benéficas porque primeiro elas tiram a criança daquele ambiente fechado e daquele contato com o celular. E depois expõe a criança a uma radiação solar, uma iluminação, a um ambiente aberto que previne a miopia. Então, doutora Gabriela, quais as orientações que você tem aí para os pais? Estamos nesse tempo de pandemia, muitas crianças já voltaram para a escola, né? Que muitas enfrentaram a aula online. Mas, assim, para essa retomada, o que é que os pais podem fazer para tentar reverter os prejuízos desse tempo em que as crianças ficaram em casa, em que as crianças não brincaram tanto ao ar livre e o excesso de telas foi inevitável? Olha, é fundamental que faça uma avaliação para verificar se chegou a prejudicar a visão, né? Se ela precisa de um grau ou não. Depois de feita essa avaliação, se for necessário usar óculos, se não, desestimular, tentar evitar o uso excessivo, realmente. Permitir que use um período, 1 hora por dia, é o recomendado, tá? E durante quem for precisar continuar a aula online por outros motivos, ou as crianças que optarem por continuar, né, porque tem essa possibilidade de optar por continuar online, fazer intervalos. É uma recomendação até que as escolas façam esses intervalos de 1 em 1 hora, 5 minutos, para permitir que a criança vá ao banheiro, tome uma água. Não permitir que a criança permaneça durante a noite com o celular no rosto. Tá? Essa luminosidade excessiva, muito próxima aos olhos, no período da noite, faz com que você não descanse bem, mesmo depois que você dorme. Que ela inibe a liberação de alguns hormônios importantes para o descanso, tá? Então, mesmo as crianças que não estão usando o celular para aula online, se elas chegam em casa, elas ficam no celular a noite inteira, elas não descansam bem, esse aprendizado ele é prejudicado, porque a gente sabe que o aprendizado, a memória, ela é fixada no período da noite. Então, se a criança dorme 3 horas da manhã com o celular, não descansa bem, fica prejudicado todo o estudo que ela teve durante o dia, por mais que ela se esforce. Então, infelizmente, tem que controlar, tem que limitar. Eles nem sempre têm esse controle sozinho. Às vezes, você vai ter que pedir o celular emprestado e devolver só no outro dia de manhã. Quando você não pode evitar, por exemplo, você está em aula online, se for possível, afastar a tela, melhor o computador do que o celular, tá? São opções. Se seu filho quer ver um vídeo, não põe para ver no celular, se for necessário, se você quiser aquele entretenimento. A televisão hoje em dia dos males é um mal menor, pede para ele sentar no sofá e ver a televisão na parede, no rack, que é uma distância maior. Se nessa distância ele falar que não está vendo, já é um sinal de alerta, tem que procurar um oftalmologista, que teria que ver bem. Doutora Gabriela, muito obrigada. Se você pudesse resumir aqui 5 dicas principais para quando a gente fala em saúde ocular das crianças, o que é que você destacaria de mais importante? Eu acho que atenção, observe o seu filho, veja se ele consegue enxergar bem as mesmas coisas que você consegue. No sinal de qualquer deficiência, qualquer dificuldade, eu acho que o ideal é tirar a dúvida, vá ao médico, procure saber se está tudo bem, tá? Porque, como eu falei antes, a visão da criança ela se desenvolve até os 8 anos. Então, esse é um período de ouro para a gente tentar melhorar a visão se ela teve algum prejuízo até ali. Então, tem que, se até essa idade,
Leve o seu filho, mesmo sem sintoma nenhum, por volta dos 3, 4 anos ao oftalmologista, para ver se ele precisa ou não, porque alguns erros refracionais a criança não demonstra, principalmente se for só em um dos olhos. Tá? Se o outro olho enxerga bem, ela supre as necessidades dela, ela faz tudo e não apresenta queixa. Tá? O teste do olhinho é fundamental, não deve ser evitado, não deve ser adiado nem em tempos de pandemia. Tá? Ele precisa ser feito, ele pode salvar a visão de uma criança. E qualquer sinal de manchas nos olhos, manchas brancas ou estrabismo, precisa procurar uma avaliação com certa urgência, não se deve aguardar. Antigamente tinham uma ideia que tem que esperar a criança chegar com 6, 7 anos para procurar o oftalmologista. Então, se a visão dela se fecha para o desenvolvimento aos 8 anos, a gente só tem 1 ano para trabalhar com aquela criança para tentar recuperar o que foi perdido. Então, não pode se perder esse tempo. Qualquer sinal de que tem alguma manchinha, que tem desvio no olho, tem que procurar imediatamente.